Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius de novo, do Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação de São Paulo, da CITEM. E hoje a gente vai começar de fato o nosso curso, a nossa parte teórica, que tem dois grandes pontos, né? O primeiro ponto é por que ver a estatística antes de botar a mão na massa, antes de partir para a parte prática, né? Pegar a base de dados e brincar lá no Excel. O segundo grande ponto é verificar o que são variáveis, quais são os tipos delas e o que isso impacta, o que isso importa na minha vida. Tá bom? Então agora eu vou cortar aqui para os nossos slides, que nem eu fiz da outra vez, e a gente tem aqui. Então, primeiro eu gosto sempre de falar o que é a estatística antes de partir para a estatística descritiva, né? Estatística nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta que te faz tomar decisões melhores, né? É um instrumento, uma ferramenta para tomada de decisão. E então você como servidor público, você como gestor público, você precisa, por exemplo, implementar a política A ou a política B. E a estatística vai te dar evidências, vai te dar base, vai te dar ferramentas para ver qual política pública, por exemplo, gasta mais. Qual política pública gasta mais em média. Qual política pública tem maior eficiência, tem maior efetividade, e assim sucessivamente. Em suma, ela vai te trazer instrumentos para tomar a decisão. E uma das partes da estatística é a estatística descritiva, que, pasmem, visa descrever os dados. Ou seja, ele vai trazer, a partir da sua base de dados, a sua quantidade de dados, seja ela 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de pessoas, 100 mil de dados, ela vai resumir, ela vai explorar, vai ver o que é importante dentro dessa base de dados. Ou seja, qual que é o ponto médio, quanto ele varia, como está distribuído, qual que é o máximo, qual que é o mínimo, qual que é o ponto mais verificado, que a gente chama de moda, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação que eu acho que é corriqueira, é que no seu dia a dia de trabalho você recebe uma base de dados gigantesca. E você precisa falar para o seu chefe ou para, sei lá, seu professor, para qualquer uma das pessoas, você precisa ver o que tem de importante dentro dessa base de dados. Obviamente, você não vai mostrar essa base de dados gigantesca, de 10 mil, de 1000 pessoas, de 100 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, qualquer que seja. Você vai precisar transformar essa base de dados em algo que é fácil de se visualizar, é fácil de se entender, é fácil de se compreender e que vai te facilitar tomar uma decisão na política pública. E é por isso que a gente utiliza a estatística descritiva, para fazer exatamente isso, para fazer exatamente essa transcrição da base de dados para algo factível, para algo que eu consiga ler e verificar quais são os principais pontos da minha base de dados. E o Excel é uma ferramenta mágica para te auxiliar a fazer isso. Mas antes a gente precisa entender o que é isso. O que são esses pontos de resumo, o que são esses gráficos, o que são esses pontos de análise de dados. E então por isso que a gente compreende a estatística descritiva antes de utilizar o Excel. Para ser justamente eficiente, para ser justamente entender o que eu preciso fazer para transcrever, para traduzir a minha base de dados para algo factível, para algo que você consegue entender, para algo que facilite o meu entendimento. Mas o determinado tipo de gráfico, o determinado tipo de análise vai depender justamente dos seus tipos de variáveis. Mas primeiro você me pergunta o que são variáveis, né? Variáveis nada mais é do que são características, são informações de cada uma das suas variáveis, das suas unidades de observação. O que são um PS? O que são as unidades de observação? São as unidades em que você está observando. Como, por exemplo, são alunos, são escolas, são cidades, são bairros, são países. Tudo que você está lendo, você está observando, é uma unidade observacional. E você vai ter justamente características, informações para cada uma dessas unidades observacionais. Então, por exemplo, a gente tem uma base de dados em que cada uma das linhas é um aluno.
Eu tenho aluno 1, aluno 2, aluno 3, até o aluno 30, por exemplo. E ao lado disso, a gente tem a nota da prova de cada um desses alunos. Então, a gente vai ter uma característica, alguma informação de cada um desses alunos, de cada uma dessas unidades observacionais, que no nosso caso é aluno, remetendo a nota da prova para cada um desses alunos. E, de novo, pasmem, a variável varia. Então, a gente vai ter uma variação da nota da prova para cada uma dessas unidades observacionais, para cada um desses alunos. Então, mas quais são os tipos de variáveis? Que a gente pode ter, obviamente, vários tipos de informações. A gente divide as variáveis, né, em dois grandes grupos. A primeira, a gente fala das variáveis qualitativas, que estão associadas a alguma categoria. Ao passo que a gente tem também as variáveis quantitativas, que estão associadas a um número, alguma informação numérica. Voltando agora para as variáveis qualitativas, que estão associadas a alguma categoria, a gente tem dois grupos. O grupo das variáveis qualitativas nominais e o grupo das variáveis qualitativas ordinais. A única diferença entre elas é que uma a gente não consegue ordenar as categorias e outra a gente consegue ordenar as categorias. E qual vocês chutam que é a variável qualitativa que a gente consegue ordenar as categorias? Obviamente, as variáveis qualitativas ordinais. Então, a gente tem duas definições aqui. Variáveis qualitativas, que estão associadas a alguma categoria, das nominais, que são categorias que não são ordenáveis, e as variáveis qualitativas ordinais, que têm categorias ordenáveis. A gente já vai trazer alguns exemplos, só esperar um momentinho aqui. Voltando agora um pouco para as variáveis quantitativas, a gente tem, que estão associadas à informação, a alguma questão numérica, a gente tem as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. As discretas estão associadas a um número que dá para contar. São números inteiros. Como, por exemplo, número de alunos em sala de aula. A gente tem 5 alunos em sala de aula, 15 alunos em sala de aula. A gente não consegue ter 13,2 alunos em sala de aula. Ao passo que as variáveis contínuas são infinitos números, são informações que podem estar dentro dos infinitos números dentro de um intervalo entre A e B, dentro de algum determinado intervalo. Então, por exemplo, o índice de Gini, que é um indicador que busca verificar a desigualdade de alguma determinada região, como, por exemplo, o país. Cada país pode ter um índice de Gini entre 0 e 1. O índice de Gini, então, por exemplo, é uma variável quantitativa contínua, em que pode ter um país, um índice de Gini de 0,13, de 0,48, de 0,57, e assim sucessivamente. E agora, então, trazendo os exemplos prometidos, a gente tem uma variável qualitativa, lembra que está associada a informação associada a alguma característica nominal, como, por exemplo, o sexo, que a gente não consegue ordenar as características, as categorias, então a gente não consegue falar um que é maior ou melhor que o outro. Sexo como masculino ou feminino, ou raça, branca, negra, indígena, parda, e etc, etc. A gente tem as variáveis qualitativas ordinais, em que a gente consegue ordenar as categorias, como, por exemplo, primeiro ano, segundo, terceiro ou quarto do ensino médio. A gente consegue ordenar essas categorias. Ou como, por exemplo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e ensino superior. A gente consegue ordenar conforme a gente vai subindo as categorias educacionais. A gente tem as variáveis quantitativas discretas, que estão associadas a um número e a um número inteiro, como, por exemplo, a gente já falou, dos números de alunos em sala de aula, ou o número de sala de aula em escola. A gente não consegue ter 3,4 salas de aula por escola. A gente só pode ter 5, 6, 20, 10, 100 e assim sucessivamente. E as variáveis quantitativas contínuas, que estão associadas a infinitos números dentro de um intervalo. E como exemplo, a gente tem o IDESB, que é o Índice de Desempenho Escolar de São Paulo. Beleza? Eu acho que pode ter ficado um pouco rígida as características e as qualificações dos tipos de variáveis, mas
Note que, por exemplo, não é tão rígido assim, como, por exemplo, a informação escolaridade. A gente pode ter tanto a informação, a característica, a variável de escolaridade como qualitativa ordinal, como, por exemplo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ou a gente pode ter o mesmo tipo de informação como anos de educação, que é uma variável quantitativa discreta. É a mesma informação, é a mesma variável, mas uma é qualitativa ordinal, que é as características os tipos, as faixas educacionais, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, etc. E o outro são anos de educação, que são quantitativas discretas, variáveis quantitativas discretas. Beleza? Bom, esse foi nosso vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer uma análise univariada, ou seja, de uma variável só, principalmente analisando as frequências e trazer para análise gráfico essa análise univariada. Então, beleza? Eu te espero para o próximo vídeo. Até a próxima.